funcionando. Você estava gravando, né? É o da Kátia que está O seu tá gravando gravando. já. Acho que entrou e começou a gravar automaticamente. Então, eu vou manter assim. Depois a gente edita as brincadeiras. Já está gravando, já. Está gravando. Eu quero compartilhar com vocês o nosso trabalho que a gente realiza aqui na Estação Hack. Então, primeira coisa, eu vou contar para vocês quem somos nós, quem é a Digital House. Então, eu sou Kátia Pereira, eu sou coordenadora pedagógica da Digital House Schools. A Digital House é uma escola, né, uma empresa de educação. Nós trabalhamos só com educação em tecnologias digitais. E nesse trabalho que nós realizamos, nós temos um específico de formação de professores. A nossa missão é transformar a vida das pessoas pela educação. Aí, gente entrando aí, que bom, sejam bem-vindos. Nós já fizemos vários webinars. Nós fizemos um de programação, o Ricardo foi o nosso palestrante. Depois, eu e o professor César trabalhamos com a ideia de aulas à distância. Trabalhamos com os temas métodos ágeis, tanto a conceituação quanto como se desenvolve na prática da sala de aula, com o nosso diretor Juliano Pereira e com a Aline Vonsky, que também trabalha na digital. Nós trabalhamos com avaliação, o tema que a professora e coordenadora Ana Moraes trabalhou conosco. Foi bem interessante e, por causa disso, nós pensamos em continuar a temática. Os professores solicitaram que nós aprofundássemos o tema avaliação, então nós vamos retomar em breve. Na semana passada, a professora Simone André falou sobre as habilidades socioemocionais nesses tempos de isolamento social. Foi muito interessante a palestra dela, foi um diálogo bem interessante que nós realizamos. Hoje nós temos um debate entre Andresa Morelli e o Miguel Thompson, os dois convidados de hoje, que vão trabalhar com esse tema tão complexo que é a escola em tempos de isolamento social, em tempos de Covid-19. Na próxima semana, então, teremos a Marisa conosco, a professora Marisa Rosseto, relatando a experiência do Colégio de Educação Básica, onde ela é diretora. Depois, no dia 6 de maio, teremos engajamento e conteúdo. Nós teremos a experiência de uma pesquisadora que trabalha com narrativas, construção de narrativas por meio das tecnologias digitais. Ela trabalha com desenvolvimento de aplicativos, já bem mão na massa esse webinar que a gente vai fazer. Na sequência, voltamos ao tema de avaliação, como e o que avaliar em meio à estabilidade vivida pela escola. E lá no finalzinho de maio, nós vamos trabalhar com esse tema, educação nos tempos do corona, gestão humanizada de professores e famílias, com o diretor de uma escola, Anne Frank, a Escola Municipal Anne Frank, fica lá na cidade do Rio de Janeiro. Então, sejam todos bem-vindos. Nós, então, vamos continuar aqui com o nosso webinar. Eu vou deixar de compartilhar a minha tela. Oh, meu Deus. Eu vou voltar para a tela inicial. É que está entrando um monte de coisa aqui ao mesmo tempo na minha tela, gente. Vocês não estão... Vocês estão vendo, né? Agora vocês estão vendo. Eu vou voltar para a nossa... Voltei, Ricardo? Ainda não. Ué, o que eu tô fazendo? Você pode dar o stop share lá em cima. Stop vídeo. Não stop vídeo. Tem o stop share lá em cima. Ah, não sei, não está aparecendo. Bem pequenininho ali em cima, vermelho ali em cima. Onde você está enxergando isso? Ah, achei. Achou? É que, na verdade, o Zoom não mostra pra gente compartilhado o que você tá vendo do Zoom. Sim, sim. A gente não consegue ver. Gente, esse deve ser, eu acho que o 8º webinar que a gente está fazendo, esses erros a gente já não estava cometendo mais. Então, eu quero agradecer muito a presença de todos vocês, a presença do Miguel Thompson e da Andresa Morelli, que 29 participantes, né? Foram super gentis em aceitar, né, esse convite
para estarem conosco hoje. A gente sabe que a agenda deles é bem cheia e eles, então, vão participar aqui conosco hoje. Aí eu tenho várias perguntas e peço a vocês que façam as perguntas pelo chat. A gente vai mutar os microfones de vocês, mas vocês podem desmutá-los quando for de interesse. E aí, a grande questão hoje estamos vivendo em tempos de isolamento social, muito se tem falado sobre essa temática, a escola vem se reinventando nesse tempo com muitas questões, né? Com maiores ou menores dificuldades, com problemas organizacionais, porque a gente não tem definições iguais para todas as redes, rede pública municipal, as redes públicas municipais com definições diferentes, as redes públicas estaduais com definições diferentes, e as redes particulares com definições diferentes. Isso gera uma instabilidade já de base. Além disso, a própria situação de isolamento e colocando também a questão da modificação que os professores tiveram que fazer de uma situação presencial para uma situação remota. Muitos sem nenhum conhecimento e muitos sem condições de saber realizar esse trabalho, né? Então, diante desse cenário, é que nós começamos essa conversa de hoje. E aí abro a palavra para o Miguel e para a Andresa, vocês fiquem à vontade. Nós costumamos deixar que os professores abram seus microfones quando eles entenderem. A gente só pede para que a gente faça isso de modo organizado, tem uma ferramentazinha de levantar a mão, né? E aí a gente vai abrindo a palavra para vocês. Eu vou acompanhando o chat e vou fazendo as perguntas para vocês, tá bom? Pode ser assim? Pode. Sim, tranquilo. Beleza. Então, vamos lá. Está aberta a palavra para vocês. Dre, começa? Pode ser, pode ser. Kátia, eu mandei para você pelo WhatsApp uns slides aí para essa apresentação de hoje. Se você puder compartilhar depois com as pessoas, assim, é muito uma palavra, uma frase que vai embasar um pouco o que a gente vai trazer aqui, né? Eu estava conversando com o Miguel, antes da gente vir para cá, né, durante o feriado, não sei se foi sábado, se foi domingo, se foi segunda, porque a gente está perdendo um pouco a noção do tempo, né, assim, das datas, né? Para a gente poder brifar o que a gente ia falar. A gente já falou algumas vezes juntos no presencial, assim, né? Agora estamos falando aqui pela primeira vez. Já fizemos outras conversas onde estávamos os dois em mesas, enfim. Aí eu vou mandar para você, depois pode compartilhar aí com todo mundo, Kátia. Se você conseguir abrir agora no WhatsApp, já pode mandar para todo mundo. Não é nada demais, é mais um roteirinho, né? Quando a gente vem falar, né, assim, eu começo do tema que você deu lá, do título que você deu para a gente, né? Uhum. E aí eu começo a pegar palavras nesse título que façam, tá bom, exatamente o que é que a gente, qual é o nosso porquê de estar aqui hoje, né, nessa conversa. Aí o título é assim, olha que fácil que a Kátia mandou pra gente. Como construir... Não, vai ser legal, né, Kátia? Vamos lá. Eu sou uma pessoa perguntadeira. Olha o que ela disse que a gente tinha que vir fazer aqui hoje. Como construir uma escola em tempos de exceção à distância. Vocês estão achando que acabou? Não acabou, não. Como manter vínculos entre alunos, professores e escola em situação de isolamento social? Vocês estão achando que acabou? Não, ainda não acabou. Tinha uma terceira coisa, que era assim. Após esse período de exceção, a escola será a mesma? Só isso que ela pediu para a gente falar com vocês hoje, né? Então, vamos pensar, tá bom, né? Aí eu fui olhando, né, e comecei a conversar muito com o Miguel nesse sentido. Miguel, vamos lá. Como construir uma escola em tempos de exceção? Não se constrói uma escola em tempos de exceção. A escola está construída, né? Então, a gente pensando nessa perspectiva, não é você construir, é você
escrever numa outra lógica. Mas a construção da escola, ela estava lá. Quando a gente fechou a porta lá, seja o dia que a gente fechou a porta da nossa escola, a gente passa a entender que a escola não é parede. De verdade, né? Então, uma fala que a gente tem muito, escola não é parede, escola é gente. Então, assim, a gente está vivendo isso, né? E aí, pensando já um link da segunda pergunta da Kátia, foi como manter vínculos. Você só mantém se você construiu. E aí, a coisa começa a ficar bem complexa, né? Então, assim, que escola era essa que a gente tinha construída e que a gente está ressignificando para a gente manter o que a gente tinha lá. Então, a gente fala lá no Elvira, a gente fez o currículo para essa fase de isolamento. E a gente compartilhou com muita gente, em muitos grupos e muita coisa, assim. Depois, quem quiser o currículo também pode pedir, que eu posso compartilhar aqui. A Kátia compartilha com vocês, quem estiver interessado. A gente não fez um currículo em 10 dias. As pessoas perguntavam assim, nossa, que documento. Como é que vocês fizeram isso em 10 dias? Não, a gente não fez isso em 10 dias. A gente assume a direção do Elvira Brandão. Elvira é uma escola de 115 anos, que passou por um processo de inovação. Ela faz parte de uma holding, né? E ela passou por um processo de inovação. Miguel foi, assim, tenho 2 mentores aí nesse momento, que em 2017 eu só queria chorar, trabalhava 16 horas por dia. E o Miguel e a Selma Brito, que é da Remy, lá de Salvador, foram as pessoas que estavam ali muito... Miguel, socorro, eu preciso fazer isso. Como é que eu faço? Assim, 2 mentores, assim. Eu entendo esse processo de mentoria uma coisa muito importante para quem é líder de uma escola, né? De um processo educacional, né? Então, eu sempre falo isso todas as vezes que eu falo, quando eles estão presentes ou quando eles estão ausentes, né? E era isso, assim, o dia que eu trabalhava 12 horas, eu trabalhava pouco em 2017. Desenhando um processo, desenhando uma escola, uma identidade, né? Então, quando a gente fala assim, como é que eu construo uma escola? Não, a escola está construída. Agora, se a gente tem o entendimento que a escola não é parede, a gente mantém os vínculos que a gente tinha lá. E a gente transpõe isso. Aí a gente mantém um currículo que é um currículo real, não é um índice de livro, sabe? E aí, como é que esse currículo vem para o digital? Então, isso é uma coisa para a gente pensar. Então, o que é a escola? Eu tenho batido muito numa tecla, desde que eu entrei no Elvira, quem é a escola? A escola é todo mundo, gente. A escola é todo mundo. A escola não é direção, a escola não é gestão, professor. Quem é a escola? A escola são todas as pessoas que compõem esse espaço. Seja ele físico, seja ele virtual, seja ele afetivo, emocional, né? A gente fala, a gente quer estar na casa das pessoas. A gente está agora, a escola está dentro da casa das pessoas. Aquilo que a gente dizia aconteceu. Olha que coisa linda, né? A gente está lá dentro da casa das pessoas e aí a gente se entende enquanto todo mundo. A escola é todo mundo. E eu falo muito isso. Tem uma história de uma mãe que escreveu para mim reclamando da nota que um filho tirou. E aí ela queria que que eu resolvesse o problema com a escola. Só que no primeiro e-mail dela, a escola era a gestora pedagógica. Aí eu troquei 18 e-mails com essa mãe. A primeira coisa que eu falei para ela, eu falei assim, então eu vou chamar seu filho, vou chamar o professor e vou chamar a gestora para a gente conversar junto. Aí ela, não, eu não quero, meu filho não tem nenhum problema, nem o professor. Quem tem problema é a escola. Eu falava, tá, mas quem é a escola? Pelo amor de Deus. A escola é você, sou eu seu filho. Enquanto você ficar olhando para a gente desse lugar, isso é uma guerra. Isso é uma guerra. E você não constrói nada de positivo numa guerra. Então, nesse contexto, né? E aí você constrói e você mantém. Você mantém essa identidade da escola que você fechou a porta. Como é que ela traçava esses espaços de diálogo com essas pessoas? Como é que ela se via enquanto projeto identitário de escola, né? Para você trazer isso para o virtual. E aí tem uma palavrinha lá, né, que eu gostei muito, que é na última. Então eu peguei o construir da primeira pergunta da Kátia, o manter da segunda, né? E o exceção da terceira. E aí, cara, não é um período de exceção. A gente não está vivendo um período de exceção. Não está. A gente está vivendo o hoje. E o amanhã, ele
não será. Não pense assim, eu vou esperar passar 15 dias, vou dar férias de 20 dias. Quando eu abrir a escola, nossa, voltou a ser a mesma coisa. Não voltou. Quando a escola voltar, seja em julho, agosto ou setembro, eu abrir a porta, eu vou ter a mesma escola. Não vai ter. Não vai ter. Não tem a menor possibilidade de ter a mesma escola. E aí, qual é a construção que você tinha? O que você quer manter e o que você não quer mais? Então, a gente está num exercício de pensar o que é essencial. E o que é essencial dentro dessa construção coletiva de escola, né? Então, a gente não está na exceção, a gente tá no mundo aí, o mundo é isso, né? Que a gente fala tanto aí desse mundo VUCA, não sei se vocês já ouviram falar disso, né? Volátil, incerto, ambíguo. Então, assim, é isso não é mais a exceção, só que a escola demorou para entender isso. A escola demorou. Então, agora ela vai precisar correr muito dentro desse processo, né? Aí eu trago um pouco do Peter Senge, que eu coloquei aí, botei o livro para vocês. Você quer que ponha a sua apresentação? Pode colocar, eu estou no slide 5 agora já. É mais um norte, assim, gente. Assim, porque a pessoa está tão acostumada a fazer storytelling que na hora que ela tem que fazer um PowerPoint, ela tomou uma surra. Eu preciso contar essa parte para vocês. Assim. Eu apanhei um pouco, porque eu estou tão acostumada a fazer storytelling. Mas e aí eu trago o Peter Senge para a gente pensar. Oi? Podia também. Podia, né? Tá Podia tudo. Eu fiz um meio termo, né? Entre uma coisa ou outra, um storytelling com enfim. E aí eu trago lá no slide 5, tá aí a referência que a gente usa para pensar essa escola, né? Esse conceito de escola. E ele traz, o Peter Senge tem um livro que chama Quinta Disciplina, e é a arte e a prática da organização que aprende, né? Por que a arte? Porque a disciplina? Porque é na rotina, né, que isso vai acontecendo, é no dia a dia que isso vai acontecendo. Então, é disciplina porque tá no fazer, né? No fazer que as coisas acontecem, né? Uhum. E ele traz essa coisa da organização aprendente. Como é que a organização aprende com ela? E aí eu vou trazer essas 5 disciplinas para essa conversa nossa aí de construção, de manter, de exceção aí, para a gente pensar, né? Como é que a gente estabelece essas relações dentro desse projeto de escola que é todo mundo, sabe? Como é que eu vejo essa possibilidade de uma escola, né? Sem paredes, né? Que a gente está vivendo hoje. Então, ele traz lá, são 5 disciplinas. Domínio pessoal, modelo mental, visão compartilhada, aprendizagem de equipe e visão sistêmica. São 2 disciplinas do âmbito pessoal. A primeira é o domínio pessoal. O que ele traz? As pessoas que participam de organizações aprendentes, o Peter Senge escreve isso num lugar muito, muito business, assim, né? Mas que faz uma tradução muito bacana, ao meu ver, assim, para a escola, né? As pessoas que trabalham em organizações aprendentes, elas têm domínio pessoal. O que é domínio pessoal? Eu saio de uma perspectiva reativa para uma perspectiva criativa. Agora, vamos trazer isso para a nossa realidade de escola lá. Aconteceu tudo isso. Se as pessoas que compõem esse universo escolar têm domínio pessoal, elas saem dessa reclamação e dessa vitimização e vão pensar de maneira criativa como é que elas podem resolver o lugar que elas estão agora. Danou-se. O que eu faço agora? Então, assim, a organização, a nossa organização, as pessoas têm domínio pessoal, eu tenho domínio pessoal, eu consigo agir de maneira criativa ante as coisas que aparecem na minha frente. E aí o Peter Senge traz uma tensão criativa, mas uma tensão como potência. Imagina um elástico, ele usa esse exemplo, né? Você sai lá da reatividade para a criatividade, você funciona aquele elástico. Aquele elástico, ele gera força para chegar no lugar da criatividade. Então, como é que a gente desenvolve domínio pessoal? Na gente, nossa organização, né? E essa tensão que ele traz não é para gerar ansiedade, depressão, nada disso. É para gerar potência. Então, como é que eu gero potência com as famílias? Como é que eu gero potência? As pessoas têm domínio pessoal? Todas essas pessoas que integram a escola? Depois eles vão para modelo mental. E modelo mental, ele traz muito isso aí. Como pensamos diz muito sobre como somos. Faz sentido, gente? Como pensamos diz muito sobre como somos. Sim, né? Total sentido.
E aí? E se a gente se olha nesse negócio agora, no meio dessa história, a gente pensa assim, meu Deus do céu, o que cabe? Tá passando um caminhão numa cidade que tem 2 ruas, passa um caminhão agora, entendeu? O que cabe acreditar e o que não cabe mais acreditar? Dentro disso que a gente está vivendo, eu no meu modelo mental lá, que está tudo constituído, assim, o que cabe eu acreditar e o que cabe não acreditar mais? Quais são as crenças que eu tenho que não estão colaborando para essa nova construção aí que a gente está vivendo? Qual é o meu modelo mental e qual é o modelo mental das pessoas da organização? Pode passar, Kátia, o outro, querida. Aí a gente vem falando disso, como muda o meu modelo mental para eu poder impactar a organização. E aí pensa, aquele pai, aquela mãe, aquele professor, aquele estudante, todo mundo, como é que essas pessoas pensam? E o que de verdade eu jogo fora, né? Aí ele vai para visão compartilhada. Visão compartilhada é muito bonito, assim, tem a ver com o propósito da organização, sabe? Tá claro a identidade dessa escola? Tá claro o porquê dessa escola? O PPP da minha escola, ele fala da minha escola, ele foi construído de maneira colaborativa? O currículo da minha escola foi construído de maneira colaborativa? Ele é o índice do livro? Ele não é? Tá claro para as pessoas o propósito dessa organização? Porque o primeiro princípio de engajamento é você saber para onde você está indo. Galera, vamos lá, todo mundo junto. Vai junto para onde? Eu não sei nem para onde é que você está querendo que eu vá, como é que eu vou? Né? Assim, o que é inovação? O que eu acho do canal? O que é identidade? Quais são os porquês desse lugar? Qual é o porquê? Qual é o objetivo dessa escola? Né? E aí a gente faz junto. Então, a organização aí que vocês pensem, ela tem visão compartilhada? O indivíduo, ele compartilha o propósito da organização? Isso tem a ver com os valores dele? Estão alinhados os valores deles? Depois o Pinsenge traz, esse é o que eu mais gosto, gente, eu prometo que eu vou falar pouco, mas esse é o que eu mais gosto, que é a aprendizagem em equipe, que é uma coisa fantástica, a tal da aprendizagem em equipe, fantástica mesmo, assim. Ele traz, vamos pensar, os espaços que a gente cria na escola, eles são espaço de discussão ou espaço de diálogo? E tem uma diferença gritante sobre isso. Se eu chego numa reunião e aí eu quero só falar o que eu penso, só falar o que eu penso, eu me sinto atacada pelo outro, eu me sinto invadida pelo outro, eu não tenho escuta, eu também não consigo escutar o que o outro fala, eu não tenho discussão, eu não tenho diálogo, eu só tenho discussão. Porque fica todo mundo na defensiva, ele traz muito isso, né? Enquanto você está na defensiva, você não está escutando o outro. Enquanto você está com o teu modelo mental arraigado, você não está abrindo uma escuta sem julgamento para entender por que o outro pensa do jeito que ele pensa. As disciplinas, elas acontecem juntas. Então, como é que eu promovo espaços de diálogo dentro da minha escola? Como é que eu promovo? E não adianta fazer pesquisa, não. É promover espaços de diálogo mesmo. É olhar para o outro e falar assim, cara, tô te ouvindo. Eu quero te ouvir. Eu quero saber como você pensa, quero mesmo. Então, fala aí para mim como você pensa. E é bonito quando você cria espaço de diálogo, porque como a pessoa... Você gera aprendizagem por quê? Porque a pessoa para de se defender e aí ela começa a ouvir o outro. Então, tem uma coisa assim, você chega numa reunião, tá todo mundo sentado assim. Quando você começa a ter diálogo, as pessoas começam a sentar assim. As pessoas o corpo da pessoa diz como é que ela tá. Se você senta com uma família para conversar, e aí você já senta um na mesa, o outro desse lado da mesa, você já tá numa situação de guerra, sabe? Não tem conversa, não tem diálogo quando faz isso. Então, como é que você cria espaços de diálogo, de entendimento? E quando você cria esses espaços, o que você faz? O outro se sente legitimado. Ele fala, puta, vamos lá, a pessoa tá me ouvindo. Sim. A gente tá... Aí você gera uma aprendizagem coletiva. Aí começa a fazer um outro sentido a organização. E visão sistêmica, que é a última disciplina e quando o Peter Senge traz isso, gente, não é assim, eu tenho uma coisa ou outra, não. Eu primeiro desenvolvo isso para depois desenvolver aquilo. Não, é tudo junto ao mesmo tempo, né? Sim. E aí você vai para a visão sistêmica. A aula online que a minha educadora da alfabetização está dando lá na sala da mãe
fala do meu trabalho que eu estou fazendo aqui. Ela impacta Sim. diretamente a minha conversa com vocês hoje. Isso é visão sistêmica. Sabe aquela coisa, se uma borboleta bate a asa, ela vai aparecer o vento aqui. É entender a escola enquanto isso. E dentro desse contexto, qual eu entendo que tem que ser a construção, né? De uma escola em tempos de exceção, ou de vínculos, ou desse momento que a gente vive aí, né? De construção de uma outra realidade que a gente não sabe qual é. É muito sutil isso tudo, é muito delicado, né? E envolve gente, envolve afeto, e envolve uma série de coisas, né? É a gente pensar assim, né? Como é que a gente consegue, nesse universo da escola, e para mim isso é para sempre, né? Sempre foi, e sempre será, espaços de pertencimento. Porque o mundo não vai ser o mesmo. E se o mundo não vai ser o mesmo, não tem como a escola ser a mesma. Não tem como as pessoas serem as mesmas, sabe? Então, acho que a gente precisa pensar nisso. E como é que a gente vai construir essa escola que esteja aí dialogando com essas disciplinas. E é o exercício que a gente tem feito aí. Bem, tentei explicar um pouco nesse sentido aí, né? Não sei se foi clara. Não, muito bom. Eu queria, antes de passar para o Thompson a palavra, eu vou parar de compartilhar aqui. E aí, eu queria ler um pouco as coisas do chat, porque acho que ajudarão bem. Tem muitas falas muito interessantes. E aí, a Fernanda, por exemplo, está dizendo, desculpe se eu não ler de todo mundo, gente, porque tem muita coisa boa aqui. Eu pus o link para o formulário e tal. Então, temos aqui até uma dizendo aí, eis aí o momento boom. É com inteligência e necessidade de adaptar as situações novas, que é quando nós usamos, eu entendo que ela está falando aí dessas novas tecnologias que nós tivemos que trazer para a escola de uma forma ou de outra. Acredito que este momento, a Fernanda está falando, acredito que este momento que estamos vivendo poderá marcar a união definitiva da escola, da educação com a tecnologia. A Daniela fala que sim, era o empurrão que estava faltando. A Fernanda ainda diz, a escola precisa passar por essa transformação. Os nossos alunos não são os mesmos de 30, 50 anos atrás. Aí a Daniela fala, mas o sistema, infelizmente, ainda é o mesmo. Aí uma pergunta sobre educação, as escolas de educação infantil, né? Que visão que você teria sobre as escolas de educação infantil? A Thelma está dizendo que adorou, inclusive o diálogo gera credibilidade com os alunos e com a comunidade escolar. Eu acredito que ela esteja falando dos tópicos que você abordou. Uma pessoa dizendo assim, que trabalha com atendimento educacional especializado e não sabe nem como começar um trabalho online com esse público. A gente vai ter uma temática para discutir acessibilidade, vamos discutir a educação para outras formas de aprender, né? Nós vamos trabalhar com essa temática, aguardem. Esse é um tema que já está na nossa pauta. A Rosa diz, acredito plenamente no que está sendo dito, mas em famílias desestruturadas, crianças tímidas, o trabalho fica mais difícil. A grande mensagem até agora, o Alisson fala, é com o que criamos com os alunos até agora é que teremos que reconstruir o que virá. Interessante isso. A Cristina Ambanes diz assim, o seguinte, acredito que a questão não seja utilizar ou não a tecnologia, mas legitimá-la para o fazer pedagógico. O momento é uma sacudida na escola tradicional, a escola vem fazendo ensaios a respeito disso, mas agora não há como adiar essa união. Enfim, são várias falas muito interessantes das pessoas aqui, que elas vêm dizendo como pensar a escola, como refletir sobre isso, vínculos, falando de vínculos. Então, são várias coisas que estão aparecendo aqui. E aí, tem uma questão que você apontou, muito que eu destaquei aqui como relevante, é claro que foi a minha percepção, e isso permeia as falas das pessoas aqui. Ó. Se o mundo não será mesmo, como a escola poderá ser, né? Não poderá. Não poderá. E assim, vou falar assim, vou tentar resumir isso aí para o Miguel falar também qual é o olhar dele sobre isso, né?
Gente, quando fala sobre inovação, qual é a primeira coisa que passa na cabeça da gente quando se fala sobre inovação? Assim, vamos inovar na escola. O que a gente pensa que precisa fazer na nossa escola? Escreve aí vocês no chat para eu entender assim. O que precisa fazer quando a gente fala assim, olha, gente, é inovação. Essa escola vai trabalhar com inovação, vai investir com inovação. Qual é a primeira ação que a escola tem? Medo, fazer algo que não foi feito, tecnologia, novidades, coisas novas, planejar, inovação, pessoas. Eloá, não vale, você está passando cola para os outros aí. Capacitação, informática, engajamento, transformação pessoal. Gente, é isso. Inovação não tem a ver com tecnologia. Não tem a ver. Inovação tem a ver com gente. Tem a ver com gente, com pessoas. Como é que as pessoas pensam de outra maneira? Como é que as pessoas... você pode ter a sala, melhor laboratório maker, se você não trabalha com as pessoas, não adianta. Eu acho que a gente tem que pensar, o trabalho todo que a gente faz lá no Elvira, que a equipe faz, é de desenvolvimento humano. É de desenvolvimento humano. E desenvolvimento humano inclui tudo isso que vocês estão falando aqui, ó. É um empurrão. Os mais velhos querem, mas não querem. Então, as famílias estão desestruturadas. Sabe aquilo tudo que a gente vai falando da escola, assim, né? Investir nas pessoas. Investir no olho no olho. A gente está aqui hoje no olho no olho. E aí eu vou fazer uma provocação. Começando pelo diretor. Começando pela gente. Eu não posso falar para o professor ir para a sala de aula, trabalhar com metodologia ativa, e eu estou sentada na minha mesa, na minha sala, do mesmo jeito que eu estava 30 anos atrás. O que eu estou disposta a fazer comigo para que eu possa pedir isso para as outras pessoas? O que eu estou disposta a me ressignificar? Porque dói pra caramba. Dói muito. A gente mudar o nosso modelo mental, a gente olhar para essa que a gente não tem, a gestão do Elvira, o organograma, ele é e eu olho a lógica, eu olho para tudo, e eu levanto dados, e eu tomo decisão, e eu faço processo cocriado. Agora, eu sofri pra caramba, eu apanho, e apanho todo dia. A metodologia ativa, ela só vai chegar lá dentro da sala se a gente pensar o modelo de gestão da escola. Se a gente falar assim, ó, eu quero a família aqui dentro, eu quero mesmo, eu quero mesmo, de verdade. Ou a primeira coisa que a família falar, eu vou falar, porra, chata pra caramba. Já falei um palavrão, meu Deus, eu falei que eu não ia falar nenhum palavrão. Não falou? Chata pra caramba. Falei, porra, mas... Desculpa, eu não tinha escutado. Chata pra caramba, a gente não quer, porque a primeira coisa que a família fala, a gente fala, porra, essa mãe não faz porra nenhuma, o dia inteiro dentro de casa vem aqui reclamar. É isso, gente, dói. Inovar dói, mudar dói, aprender dói, desenvolver competência, sabe? Assim, dói uma boa dor, porque depois, quando você vê as coisas acontecerem, você vê que o caminho tem que ser esse, sabe? Então, eu acho assim, foco na pessoa. Tudo isso que a gente estiver fazendo, respira e pensa 3 vezes. Aonde está meu foco? Aonde está meu foco? Está no diálogo? Está na pessoa? E aí as coisas vão acontecendo. Eu acho que é isso. Vamos abrir o espaço para o Miguel, né? Miguel, a gente está aí esperando você agora, fica aberto para você. Legal, obrigado, Kátia, André. Bom, o que eu penso assim, a escola não pode ser separada do momento que a gente está vivendo, né? E a gente está vivendo uma puta crise ética. É uma crise ética civilizatória. Então, não tem como a gente não pensar que a escola falha quando não faz essas discussões éticas. Os professores, nesse momento, nessa situação, eles estão muito envolvidos, querendo resolver o problema. Sim. Só que quando você vai ver, no fundo, a grande maioria quer entregar conteúdo
conceitual, né? E esse é o problema da escola. A escola é basicamente cognição, mas a escola trabalha muito pouco, menos as habilidades, análise, síntese, interpretação e nada de julgamento. A escola contemporânea, ela é uma escola que debate pouco. Ela não quer trabalhar com nenhum, não quer conflito. E aí a sociedade é uma sociedade conflitiva, né? Quando a gente enfrenta no mundo essa simplificação que a gente está vivendo do mundo conservador é exatamente essa. O mundo conservador é um mundo infantilizado. Ele acha que as decisões são simples. Abre o comércio, mata o bandido. Tudo isso vai resolver o problema da sociedade. Só que o Peter Senge, e a gente está falando de uma sociedade complexa, exige com que a gente saiba trabalhar pontos de vista, diferentes pontos de vista. E a escola privada não quer trabalhar porque muitas vezes trabalha com um cliente e não quer criar nenhuma situação, problema com o cliente. E a escola pública, ela tem uma diversidade de problemas que quando você abre, ela muitas vezes se inviabiliza, porque se você traz a comunidade para participar do processo e se você abriu para a escuta, você cria enormes possibilidades. Por exemplo, hoje a gente está fazendo uma discussão, acho que tem 150 pessoas aqui, 150 pessoas de mundo diferente, gente conservadora, gente progressista. E isso, para quem ensina, exige com que você, de fato, bote os conflitos para serem expressos, mas conflitar não é ruim. Significa que, quando você faz essas discussões éticas, você prepara as pessoas para um mundo que tem gente que é desse lado, que é daquele lado, que é do outro lado. Então, nós estamos vivendo um momento, essa crise, ela revela muitas coisas, né? Então, revela, por exemplo, uma família que não quer ter os filhos em casa e não, vocês têm que resolver, receba meu filho aí. E numa crise horrorosa, né? Onde a gente viu hoje abrindo lá um shopping em Blumenau e as pessoas entrando como se nada tivesse acontecido. E no extremo norte do país sendo aberto covas coletivas. Então, acho que a primeira coisa, eu acho que inovar para mim é voltar um pouco lá para Sócrates, para Platão, para Aristóteles, que entendiam o conhecimento sobre dois aspectos: a formação do homem conhecedor e da formação do homem virtuoso, né? A questão da virtuosidade é fundamental e a gente não trabalha isso na escola. A gente está falando, a André falou uma coisa muito legal. É muito importante você ter uma cultura pré-existente na escola, você ter cultivado as pessoas. Só que, de fato, na sociedade digital que a gente vive, as pessoas já estavam em quarentena, porque elas estavam mergulhadas nos seus celulares. Então, todos nós temos o vício de celular. Nós abrimos a mão da boa prosa, da boa conversa, para olhar para o celular. É muito comum você ver vídeos onde as crianças estão brincando em qualquer lugar e você vê a mãe ou o pai ali, a criança puxando. Então, a crise do corona, ela é um horror, mas ela também traz a necessidade de uma reflexão, porque esse tempo em casa está fazendo com que a gente faça uma viagem interior, que a gente não tem, né? A gente comumente está correndo pelas ruas, fazendo nossos trabalhos e tal, e produzindo numa sociedade produtivista, e quer que você produza, que você se sente mal. O professor é assim, se sente mal quando não está fazendo nada, né? Porque aí tinha que estar corrigindo prova, aí tinha que estar vendo o trabalho dos alunos. Porque se colocou na gente essa sociedade produtivista que não deixa a gente refletir. Você não faz uma reflexão. Você é tudo controle, comando e controle e entrega. Com a crise, primeiro, a coisa mais importante da crise é que vai ferir aquilo que a gente tem mais medo, que é a nossa vida e a vida dos nossos entes queridos. Então, vem fazendo com que a gente faça uma revisão do nosso comportamento. A outra questão é que, por outro lado, assim como quando caiu um meteoro e os dinossauros desapareceram e os mamíferos começaram a se desenvolver, esse ambiente está fazendo com que muita gente, num novo contexto,
rapidamente tenha que sair para entregar os seus conteúdos, os seus saberes para a sociedade. E tem gente que está conseguindo e tem gente que não está conseguindo. Então, também está se depurando muito a capacidade de se virar nos 30. A escola, nós temos 2 problemas lá aqui. Um é a educação infantil, por exemplo. É muito difícil você trabalhar online com a educação infantil, porque as crianças de 3, 4, de 2, 3, 4, 5 anos, você trabalha o brincar, você trabalha a socialização, uma série de skills que são só possíveis a partir da interação física, né? E os pais estão desesperados, porque eles não sabem, não dá para fazer. O online, então, primeiro, a gente vai ter que inventar, criar um jeito para educar as crianças e não entreter. Não é aquele negócio de dar o tablet para a criança, que você vê no restaurante, ela o tempo inteiro mexendo no tablet e sem interação. Quer dizer, a tecnologia, ela é só meio. A tecnologia não é inovação. Inovar, muitas vezes, é inovo. Voltar para a essência, voltar para a cultura essencial da casa, para o propósito que você tem. Então, inovar, por isso eu digo, é legal voltar um pouquinho para Aristóteles, para Sócrates e para Platão, que deram origem para o mundo ocidental, para a gente entender qual é o sentido da vida, né? Qual é o sentido? As escolas, de uma forma geral, elas entram muito num modelo mercadológico, modelo de consumo, ensino híbrido, aula invertida, design thinking, vai todo mundo correndo. Ok, isso são meios, mas qual é a função dessa escola, né? Então, a discussão essencial, é por isso que eu acho que a gente está entrando nesse vazio civilizatório, porque a escola não fez uma reflexão profunda de que tipo de ser humano a gente quer, né? Essa sociedade de consumo, que a escola entra, evidentemente, é uma sociedade que não tem refletido. Eu acho que esse momento que a gente está vivendo, horroroso, é um momento onde a gente tem que parar e falar assim, bom, mas para que serve tudo isso? Muitos de nós, nos 3 primeiros dias de quarentena, eu eliminei uma série de aplicativos que eu pagava. Eu falei assim, eu pago isso aqui há anos e não sei por quê, né? Comecei a entender que existia tantas gorduras. A gente deixou a empregada, tem 2 empregados aqui em casa, a gente deixou eles na casa deles, estão recebendo tudo, mas a gente percebeu que consegue fazer muita coisa e com muita alegria. Lavar louça, lavar roupa, arrumar o chão, pensar num quarto. Então, há uma questão importante que tem a ver com a existência e com o seu entorno e com o não consumo, porque muitas vezes você está fazendo o seguinte, não vamos no supermercado, vamos acabar com aquela comida que está na geladeira, vamos acabar... Então, acho que a inovação, ela não está na tecnologia, a inovação está na gente voltar para a gente, fazer um discurso interior. Santo Agostinho falava muito isso. Então, eu tenho muito criticado, a minha preocupação é que a gente fixa muito nos modelos didáticos e nos meios e não faz aquela baita reflexão inicial que a Andressa estava falando, que são os propósitos, né? Qual é o propósito? E aí a gente forma gente que é muito boa, né? Que vai lá para o MIT, Stanford, para a NASA, e vai trabalhar no banco que quebra 2008, que estavam lá os meninos mais inteligentes do mundo, que ajudaram a quebrar o mundo, que não tiveram vínculo com aquelas pessoas que estavam hipotecando a casa delas 5, 6, 7 vezes e que sabiam que elas iam perder a casa. Ou o físico que faz a bomba atômica. Então, primeira coisa, é necessário construir um conceito ético, é necessário chamar toda a comunidade e falar para onde essa civilização vai. É a civilização que quer abrir o comércio, mesmo assim, ou é a civilização que fala, olha, o Estado vai bancar a gente e as pessoas vão ficar vivas em casa, porque a gente está num beco civilizatório. E o Brasil, essencialmente, nesse momento, porque é uma crise política. Então, para mim, educação é um processo político. Feito isso, os professores estão doidos, estão tentando resolver o teu propósito, que é entregar conhecimento para as crianças e desenvolver conhecimento. Os professores, muito legal, heroicamente. Eu tenho 3 professoras aqui na minha casa, minhas 2 filhas e minha esposa são professores. E eles estão ali fechados, a minha esposa fazendo uma live aqui e 2 estavam fazendo lá nos seus quartos. Então, é muito legal você ver o desejo de transformação. Já como, de alguma forma, o backstage escolar já estava sendo trabalhado digital,
com o Moodle, para reunião, para troca de notas. Já existia um substrato tecnológico que não estava indo muito bem para o front stage, né? Agora saiu do back-office e foi lá para frente. Os professores já pegaram parte do que eles faziam, uma semana eles começaram a entregar. Eu critico um pouco, porque a entrega é de conteúdo, né? Pá, vai tacando, que nem o Paulo Freire fala, o conteúdo, o conhecimento bancário. Mas, ok, com o tempo, a gente vai desenvolver linguagem. Os suportes já existem, né? Já existe toda uma estrutura de conexão. O que está faltando agora é linguagem. Como é que eu faço com que a criança, por exemplo, ela precisa se conectar com o vovô? Pega um celular velho e entrevista o vovô e manda para a escola essa entrevista. Quer dizer, o importante não foi o conteúdo gerado, mas a conexão que ela fez com o avô. Entendendo, olha, é muito legal, muitos pais adoram quando você cria um tipo de atividade que, como eles não conhecem, como eles muitas vezes não conversam com seus filhos, quando você cria um contexto escolar, vira um pretexto para a família conversar. Então, aí é o segundo, que é a ideia de conexão. A gente está criando muitas conexões online, né? Há interações 1 a 1 que você vai fazendo com pessoas e com o tempo é tão próxima que você vira um amigo, né? Eu tenho aula de inglês há 5 anos com um baiano muito louco, 3 dias por semana, que a gente é como se a gente fosse irmão e eu nunca o vi fisicamente. Lógico que o touch é muito mais importante, mas há um tipo de touch, né, que pode ser trazido pela tecnologia, desde que não seja intermediado por uma tecnocracia, por um conhecimento estéril. Então, a gente tem essa escola que passa a se conectar, tá? A gente tem uma situação que exige, que é a queda do asteroide. Nós vamos ter que, a gente não pode ser dinossauro, a gente tem que ser mamífero. Eram os pequenos mamíferos que dominaram o espaço, e a gente tem que entender que tecnologia é só meio, não pode dominar o discurso. Giz é tecnologia, né? E então, a partir daí, como é que a gente vai criar novas possibilidades de linguagem, que são os games, que são as memes, que são os desenhos, o HQ, que é desafiar os jovens a produzir microvídeos, né? É fazer com que você devolva brincadeira para as crianças de 2, 3 anos. Então, há muitos desafios a serem desenvolvidos. E passado isso, eu tenho certeza que a escola não será a mesma. Não é que a gente não vai voltar, porque a gente é sem vergonha. Os paradigmas, eles são muito fortes, o iluminismo, a fragmentação do conhecimento, tudo isso vai permanecer. Mas quando a gente pensar no que aconteceu quando a gente teve a pandemia da AIDS, lá nos anos 80, houve muita mudança de comportamento. Se você comparar os jovens de 60, 70, a liberdade sexual, tudo o que aconteceu, mudou muito nos anos 80, né? E muito o preservativo, a quebra também aqui da patente do remédio pelo governo nosso. Quer dizer, há muitas mudanças que foram ocorrendo e muitas permaneceram, algumas permaneceram. Então, a tecnologia já estava pronta para entrar na escola. É mais ou menos como o cinto de segurança quando veio a lei. No dia seguinte, por incrível que pareça, já estava todo mundo com o seu cinto de segurança. Já tinha carro com cinto de segurança, veio uma lei, as pessoas queriam e passaram a usar. Então, o Corona ele está trazendo, na verdade, uma ideia, né? Nada é mais potente que uma ideia que já está pronta, né? Uma ideia pronta. Mas a gente não pode cair no erro de achar que é para despejar conteúdo na molecada. Tem que começar a criar storytelling, narrativas, dilemas, né? Toda essa história do herói e tal. Tem que pensar como é que a gente movimenta as pessoas dentro das suas casas, as conexões possíveis que vão ser feitas. Tem que pensar também em tecnologia 5G. O Brasil está super atrás nessa tecnologia 5G. Só a escola pública, só 20% dos alunos têm internet. Eu conversei com os alunos agora, 70% já abandonou o Enem, alunos de terceiro ano de ensino médio, eles abandonaram. Na mesma live, tinha um pessoal de uma escola privada top que tem 6 horas por dia de aula. Então, a gente também tem que achar que a tecnologia não chegou a todos ainda. Então, e tem gente ainda, aí o governador vai lá, o presidente vai lá e compra computadores para a escola. A escola não precisa computador, ela precisa também, mas ela precisa muito mais conexão, Wi-Fi, a conectividade, porque muitos têm os seus celulares, né? O modelo
bring your own device, né? Traga o seu próprio aparelho, funciona para muitos que têm celular. Sim. Então, construir conectividade, linguagem, propósito. E o mundo pós-Covid não vai ser o mesmo? Primeiro que a gente descobriu que consegue conversar com um monte de gente. Então, reunião de professores muitas pode ser feita online, e você tenha o benefício de estar na sua casa. Não é uma panaceia, a gente tem que fazer esse híbrido, mas muita qualidade de vida pode ser entregue para as pessoas quando ela não tem que atravessar. Aqui em São Paulo é 1 hora, às vezes, para chegar num lugar, e mais 1 hora para voltar. Então, se você estivesse em casa, você poderia, uma reunião com pauta bem feitinha, pode ser feita aqui nesse dispositivo. E ao final, eu acho que a gente sai desse corona mais humano, mais assim, eu não sei quanto tempo isso vai sobreviver, mas nós estamos sentindo a necessidade de se encontrar, de se abraçar, até porque é proibido, né? O que é proibido é mais gostoso, né? Então a gente quer se sentir mesmo, né? Então a escola, eu acho que em termos de crise tem que parar de ser só cabeça. A gente não é só cognição, a gente é corpo, a gente é emoção, a gente é natureza, tá? A tecnologia tem que ser para isso. A gente não tem que se cantar com um fetiche tecnológico, né? Olha, a gente usa muito Google, a gente se encanta com essas coisas aí, mas Google é Google. Se você assume um negócio Google lá na tua escola, você não vai trazer todos os atributos do menino do Vale do Silício. Isso que é o fetiche. A gente acha que trouxe isso e, a partir disso, nossa, a gente trouxe todos os skills da moçada que estudou em Stanford. Não é isso. Entende? A gente tem que parar de fetichizar a tecnologia. Muitas vezes, a gente teve a onda da lousa eletrônica. Seja a lousa eletrônica, seja a aula em PowerPoint, são aulas expositivas. Qual é a novidade nisso? Não tem nenhuma novidade nessa aula. Então, uma visão crítica daquilo que a gente está fazendo. Para que servem as didáticas? E as didáticas, em termos de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento civilizatório, servem para quê? Então, a primeira coisa é a ética, tá? Depois, a partir das éticas, as práticas, as didáticas, e ao final, a gente avalia para ver se ocorreu essas transformações. As pessoas estão mais vinculadas, as pessoas estão mais solidárias, né? Há um desenvolvimento individual, eu me sinto pleno, mas eu me sinto pleno enquanto agente social. É essa a questão. Então, há modelos no mundo, você pode ser um modelo coreano da competição, você pode ser um modelo finlandês da cooperação. Onde a gente quer chegar? E onde as nossas elites estão chegando? Que eu acho que a gente insuflou muito a competição, principalmente nas escolas de elite, e aí gerou uma série de fatores e há um desvínculo com as pessoas pobres. A gente está vendo isso. Com a tecnologia também, se ela não tiver a serviço da cooperação dos mais variados valores e de práticas, se a escola não conseguir fazer isso, a gente não vai para lugar nenhum. Então, apesar do horror do corona, eu acho que a gente vai sair daqui como os mamíferozinhos, a gente vai sobreviver. Eu só ando muito preocupado com gente falando oportunidade, acho que é uma palavra inadequada. Não dá para falar, temos uma oportunidade, as pessoas morrendo, eu acho que nem combina isso. Acho que assim, olha, tem uma catástrofe, a gente vai trabalhar junto e o bom é nos vincularmos e construir um mundo melhor. Essa que é o caminho. E a tecnologia vai ser o nosso meio para fazer isso. Acho que é mais ou menos isso. E acho, então, que a gente sai com uma sociedade mais solidária, que não sei quanto tempo vai durar, e uma sociedade mais reflexiva, porque é difícil de acreditar quando esse domingo passado, para mim, vendo as pessoas na rua, foi para mim um choque. Nossa, em algum lugar a gente errou, e acho que se a tecnologia não vier para trazer isso, eu prefiro continuar andando na ágora grega, batendo um papo com as pessoas, que seria muito mais interessante. Bom, acho que é isso para iniciar. Tá, eu acho que tem muitas coisas aqui que você falou, as pessoas aqui no chat têm colocações fantásticas que elas têm dito aqui, até não dá para resumir, não dá, porque são falas muito profundas, reflexivas mesmo.
O que a gente tem experimentado aqui nesses momentos de encontro com os professores, e nós temos feito questão de realizar esses eventos, por mais trabalhosos que eles sejam, para toda a equipe, mas nós temos tido experiências riquíssimas com as reflexões que as pessoas têm trazido, e de redes muito diferentes, de realidades muito diferentes, e isso tem acrescentado qualidade ao nosso trabalho. Certamente nós aprendemos muito nesses tempos, tem pessoas que vêm nos acompanhando sempre, que têm nos ajudado a construir. Eu vou ler algumas coisas que foram colocadas aqui no chat. Eu resumi, olha, desculpe a minha arrogância, mas eu destaquei, não resumi, eu destaquei 3 palavras aqui que você disse. Eu destaquei muitas coisas, meu caderninho aqui está cheio, mas conectividade, linguagem e propósito, né? Foram 3 coisas que você falou. Então, construir conectividades, acho que a gente, professor, escola é conexão, ou pelo menos deveria ser, né? Então, estar longe da escola, estar longe dos alunos, dos colegas, dessa relação dialógica que a escola representa, é difícil, mas nos faz pensar no papel do diálogo dentro da escola, e talvez voltemos para ela presencialmente de outro modo. Construir linguagem é fundamental. Eu já assisti você falando outras coisas, a ideia da construção da narrativa, né? Da construção de narrativas, dessa necessidade que o ser humano tem de construir narrativas, né? Nós somos seres de narrativas. E uma outra questão que você traz é o propósito. E a Andresa falou isso muito bem também. Então, que objetivos a escola tem, qual é a identidade da escola, para que nós estamos aqui, qual é a função, qual é o nosso papel. Quando a gente observa esse boom de conteúdos que nós temos visto frequentemente, as reclamações das famílias, dos próprios professores, a gente vê os professores exaustos, dando o seu melhor e tentando que a escola permaneça, que esse vínculo entre alunos, professores, conteúdos, conhecimento permaneça. Mas talvez o caminho escolhido tenha sido um caminho de repetição. Fazíamos conteúdo na escola, continuamos a produzir conteúdos nesse momento em que a gente deveria estar discutindo, talvez, questões éticas. O que significa um grupo de pessoas, de repente, fazer uma manifestação nas ruas, sabedores que temos pessoas morrendo em uma escala que nós aqui no Brasil não sabemos nem qual é, de fato, né? Então, por isso esse momento da conversa ou desse debate sobre a escola nesse tempo, que escola é essa? Que escola será essa? Posso fazer uma observação? Essas são pequenas atividades, né? Por exemplo, tem um tipo de atividade que se chama frases incompletas, né? Então, por exemplo, você joga para as crianças ou para os adolescentes. Aborto é, e ele complementa. Então, por exemplo, pedir para a criança perguntar na família, romper a quarentena é, e ela anota. Veja que espaço de reflexão que ela está tendo com a família. Tá? Que rico, né? Incrível. Então, existem... Eu acho que você tem que falar assim, eu quero vincular essa família vai me ajudar. É evidente que a gente tem muitos problemas, horrorosos, assim, a gente já escuta desde, enfim, bater na mulher, sei lá, existem diferentes famílias, diferentes situações, e a gente, enfim, não tem esse domínio dentro da casa, nunca teve. Alguém faz uma pergunta de EAD, eu acho que a gente tem que romper essa palavra. O EAD, ele tem o mesmo fim do CPD e do DP. São as 3 palavras que eu acho que o EAD ela está a serviço do administrador, sempre teve a serviço do administrador, não está a serviço do aprendiz. Então, o modelo é né? A gente agora é rompe esse modelo. No Singularidades, quando eu era diretor, a gente criou um conceito que era EDA, Experiência Digital de Aprendizagem. Então, é o contrário, o EAD, a gente tem que romper esse modelo, a gente não tem que criar o EAD, aquelas plataformas extremamente rígidas, porque o mundo complexo que a Andressa fala é um mundo não linear, né? É um mundo diferente, é um mundo onde você... É um mundo RPG, quando a molecada brincava no RPG, ou no livro do Julio Cortázar, que é
a amarelinha, o jogo da amarelinha, e que você vai fazendo leituras aleatórias. Então, nada que seja muito linear nesse mundo contemporâneo é bom para formar o jovem, porque a gente vive num mundo não linear, do mundo de emergências. A gente estava naquela sexta-feira tranquilo, na segunda a gente já estava fechado. Sim. Nesse mundo de assim, ou é um avião que cai lá em 11 de setembro, ou é a quebra de 2008, ou é a molecada em 2013. Então, o novo normal é a crise. E vai vir uma puta crise econômica, tem um monte de bactéria aí hospitalar que está ficando forçuda, a gente tem as questões hídricas, a questão ambiental. Não acreditem que agora a crise é um novo normal. E se a gente não preparar os jovens para a crise, se a gente continuar na visão enciclopedista, que é só seguir uma sequência linear e que a gente não permite a entrada do aluno e essa conexão, esse fluxo coletivo que a Andressa falou, que a família funcionar, não sei o quê, nesse processo que é caótico, mas a ordem no caos, desde o começo do século XX já tem se discutido essa questão do caos do determinismo aleatório. Quando a gente fala assim, na estatística, se eu jogar 10 vezes numa moeda, eu não sei se vai ser o cara ou coroa. Mas se eu jogar 1 milhão de vezes a moeda, 50% deve ser cara, mais ou menos, 50% deve ser coroa. Então, a ordem no caos. Qual é a ordem? Formar um cara que sabe fazer pesquisa. O que ele vai pesquisar, como ele vai pesquisar, assim, eu não sei o que ele vai pesquisar. Mas se ele tem clareza de como pesquisar na internet, usar um Google, você ensinou, aí ele está pronto para a vida. Sim. Uma escola de investigação, uma escola que debate. E debater é um horror. Debater, por exemplo, os donos de escola, quando você questiona ele, mas por que você fez isso? Nossa, é um horror, você está morto. Professor que questiona em escola, no ano seguinte está demitido. Então, é uma sociedade... pensa bem, pessoal. A gente agora, sabe disso. De dentro. Vai nos Estados Unidos, entra num congresso, numa conferência, como um americano não vai lá e fala. Se o governador estiver lá, ele fala, governador, eu não concordei com o que o senhor fez, não sei o quê, não sei o quê. Então, enquanto essa sociedade continuar com uma baita hipocrisia da casa grande, onde você não pode questionar, e aí vem todo mundo falar, não, o aluno crítico, o aluno crítico. O primeiro aluno, aí os alunos fazem a ocupação na escola, aqueles caras que falavam aluno crítico, já não, foi invasão, vamos entrar com a polícia. Então, sinceramente, eu estou numa fase que não dá para ser hipócrita. Então, assim, olha, ou é verdade isso que você está falando, porque tem um monte de inteligentinho falando, e aí o cara é dono de uma empresa que depois demitiu um monte de professor. Você fala, como assim? Ué, esse cara não é o cara que defende a educação? Então, eu acho que a gente tem que ser inconveniente, que a gente tem que usar esses meios digitais para vociferar. É lógico, tem que tomar cuidado, porque você também não quer perder emprego. Mas é necessário fazer essas negociações críticas. Uma sociedade que não sabe trabalhar dilema é essa sociedade que não aceita o contraditório. Sim. Repara o argentino como é diferente. Quando acabou a ditadura na Argentina, pessoal, houve um processo de cura. Durante 2, 3 anos, eles julgaram aquela gente que fez aquela coisa horrorosa e botavam as famílias das pessoas que foram mortas para falar, para inquirir aquelas pessoas. No Brasil não aconteceu isso. Muito e aí a gente contrário. tem um defensor da tortura no governo. Vocês desculpem falar isso, mas educar é uma ação política, pessoal. E os meios digitais, eles têm que estar a serviço desse processo. Ninguém precisa ser comunistão, assim, encher o saco o tempo inteiro. A gente pode ser cordial e educado, mas a gente tem que se acostumar com o contraditório. Nas redes sociais você não costuma, você vê as pessoas se ofendendo. Sim. Não tem um diálogo decente, né? Então, os novos tempos vão exigir, eu sonho que o novo normal era o ruim, e que a partir disso a gente vai ter que aprender a trabalhar os dilemas de maneira respeitosa e honrosa. Mas se a gente não fizer isso, vai acontecer ainda, a gente vai jogar nossa democracia fora. E a tecnologia é muito importante para isso. Sim. Eu quero destacar aqui... Eu fico pensando, né, Pode falar, Andressa. Dentro dessa fala, Kátia, assim, eu tenho falado algo o tempo todo lá na escola para todo mundo. Nesse contexto de escola, somos todos nós, assim. A gente não está errando, não tem erro.
é um processo que não tem erro, a gente está aprendendo. Então, como a gente está num lugar escrito, não está desenhado, não está... Qual é a aprendizagem que a gente tem a cada dia? Então, é a gente se ver aprendendo e fazendo, e aprendendo e fazendo, né? Sim. Então, tirar essa cultura do errar, essa cultura do... Eu acho que tem um peso que acontece muito na escola, é assim, lá dentro de startups, eles têm uma coisa que eles chamam de MVP. Eu não sei se vocês sabem o que é um MVP, assim, já ouviram falar esse termo. O MVP é assim, o cara da startup, ele coloca um produto para rodar e esse produto não está pronto. Sim. Seja ele qual for. Ele coloca para rodar e ele vai melhorando esse produto com o tempo. Conversando com o Miguel lá no dia que a gente estava falando sobre a conversa de hoje, o Miguel falou assim, André, o que acontece é que estão rodando esses MVPs lá no colégio, né? E as pessoas têm cultura de rodar MVP. Tudo bem rodar MVP. Porque, isso quer dizer assim, o seu aplicativo. Por que seu aplicativo atualiza toda hora? Porque ele fica na experiência do usuário. Sim. E conforme a gente vai usando, eles vão melhorando. Então, a gente está num momento em que a escola está rodando o MVP. E a escola não tem essa história. A escola quer sempre uma coisa muito certinha. Não, enquanto isso aqui não tiver 100%, eu não vou fazer, porque a família pode reclamar. O estudante pode não sei o quê. Não, vamos tentar achar... E aí acaba não fazendo muita coisa. Acaba fazendo pouco, acaba fazendo o mínimo. Então, a gente está no momento de rodar um grande MVP, porque ninguém sabe que porra é essa. Sim. Então, como é que a gente pega esse MVP e aprende com ele todos os dias? E aí é um baita desafio, né? Sim, é um baita desafio. Como é que a partir da experiência do usuário, seja ele a família, seja ele o estudante, seja a gestão, seja ele o educador, como é que a partir da experiência desse usuário eu vou olhando para o que eu estou fazendo e vou fazendo de novo, numa cultura de que não tem erro, tem aprendizagem, né? Sim, então, acho que isso é uma questão importante da gente pensar nesse contexto que a gente está, né? O digital, ele tem muito de legal por alguns aspectos. Por exemplo, a ideia do Linux, que é sempre beta, né? Que vai sempre fazendo uma transformação, é maravilhosa. É muito mais uma cultura do que um produto, né? Depois o design thinking, que valoriza o erro e a interação o tempo inteiro. Então, estabelecido que você quer fazer um cara ético, compromissado, aí você desce para os comos, né? Acho que uma escola tem que ser uma escola designer, uma escola onde todo mundo é designer, todo mundo trabalha. Pequenos experimentos, seja a aula, e ele analisa, né? Tem um conceito que a gente fala de professor reflexivo, né? Que é o professor que testa, termina a aula, vai para casa, reflete, prepara para o ano que vem ou para a aula seguinte. Então, tanto Santo Agostinho, que era um baita pecador, e depois fez a conversão e olhou para os seus pecados e aprendeu, que para eles eram os erros, como para o Karl Popper, que é um filósofo do começo do século XX, o erro é um privilégio. Então, a nossa espécie tem que se acostumar ao erro, só que, de fato, a gente, o Brasil, a cultura brasileira, acha o erro uma coisa horrorosa, né? E erro é bom. Nós somos a única espécie que tem o privilégio de errar, porque se uma outra espécie erra, ela é predada ou ela não preda, né? Olha, tem questões fantásticas aqui no chat, fantásticas. A gente quer abrir espaço para as pessoas falarem, a gente tem alguns minutinhos. Tá? Então, quem quiser falar, a Glauci tem colocado umas coisas interessantíssimas aqui, a Daniela, a Glauci. A Maricela perguntou se a live está sendo gravada. Sim. Só que a gente tem que editar para mandar para vocês, né? Para tirar nossos cacoetes. Aí a gente envia para vocês. A Camila está falando aqui. Por que insistimos em não facilitar o pensamento crítico, nem quando utilizamos metodologia deve ser de projetos? É tudo sempre engessado de forma a valorizar submissão em forma de cordialidade. Fantástico isso, ó. Estamos formando alunos críticos com pensamento único, de acordo com o seu professor. Devemos oferecer as ferramentas para que os alunos tenham seus próprios pontos de vista.
Vamos lá. Se a escola e a equipe de professores não estiverem preparadas para lidar com o ensino pautado na interdisciplinaridade e na reflexão dos problemas e questões contemporâneas, não será agora, nesse tempo de ambiente virtual de aprendizagem, que isso ocorrerá. Quem falou isso foi o Marcelo Pereira. Perfeito, Marcelo. Marcelo, professor de História, grande Marcelo. Tem a ver com aquilo que eu trouxe, né, Kátia? Lá quando você fala assim, como construir uma escola em tempos de exceção e manter vínculo. Cara, tu não está construindo, tu está pegando lá o que você achava que era uma escola entre paredes e trazendo para o virtual. Tu não vai construir nada ali. Nada. Você pode começar a falar assim, porra, não quero porra nenhuma disso que tinha aqui, quero fazer outra. Isso você vai editar, né? Quero nada do que tinha aqui, quero outra coisa aqui. E como é que você vai manter vínculos se você não tinha esses vínculos? Assim, tem a gente faz, todos os educadores da escola têm um acompanhamento com um dos gestores uma vez por semana, de uma conversa olho no olho de 1 hora. É a metodologia de gestão do Elvira, né? E eu acompanho a professora de física do ensino médio e de matemática do nono e do 8º. E aí, numa conversa com ela, ela é maravilhosa, tipo, ela é a Michelle, uma deusa, assim, uma deusa. Ó, meu filho tá aqui na frente fazendo assim. Que legal, que legal. Aí, numa conversa, ela traz assim, numa conversa, ela trouxe 2 coisas muito bonitas, assim, nessa conversa que a gente faz ali, que a gente chama de conversa coach, né? Que ela tem lá a meta dela, de desenvolvimento dela, e eu tô ali para apoiar ela. Claro. Né? Aí ela fala assim para mim, Dê, aconteceram algumas coisas assim. Hoje eu entrei, é muito difícil trabalhar aqui no Elvira por um motivo. Aí eu falei, um só, tamo bem, né? Qual é o motivo, Michelle? Eu falei assim, porque a gente está muito acostumado em escolas onde alguém vai assistir a nossa aula para dizer o que a gente fez de errado. Mas nunca ninguém senta para planejar a nossa aula junto com a gente. Para pensar junto com a gente quais são as estratégias. E aí, quando está junto na aula, está ali para acompanhar de fato. E não dizer para a gente que não foi bom. Mas esse exercício de parceria. E quando a gente se vê aqui, a gente fica meio assustado que isso acontece. Então, eu demorei um tempo para entender isso. Que realmente, assim, isso acontece. E uma outra questão é assim, hoje eu entrei na sala do 3º ano, na sala virtual, lá na sala né, como diz o Miguel aí. E eles, quando começou lá o Google, o Meeting, começou a rodar um monte de bolinha e eles não apareciam. E eu comecei a ficar nervosa e comecei a clicar tudo assim para eles aparecerem. Quando eu comecei a fazer isso, eles começaram a rir. Quer dizer, eles estavam me sacaneando. Exato. Porque assim, eles estavam sendo eles. Exato. Eles estavam sendo eles. E aí, porque eles fazem isso no dia a dia. Quando eu entro na sala física, eles fazem isso. E aí, quando eu olhei eles fazendo aquilo, eu comecei a chorar. Aí eles ficaram assim, mas eu quero ver, menino. Michelle, a gente estava brincando. Aí ela falou assim, eu sei que vocês estavam brincando e eu quero agradecer isso. Aí caiu uma ficha assim para Michelle. Caramba, eles estão sendo eles, então eu posso ser eu. Porque o que estava doendo na Michelle, e aí nesse momento de uma conversa olho no olho, em que eu tô 100% interessada na Michelle, legitimamente, ela vira para mim e fala assim, Dê, sabe o que estava me doendo? Era assim, quando eu fui para dentro da casa deles, eu não fazia as brincadeiras que eu fazia, eu não estava sendo eu. Então, eu estava com muita dificuldade de chegar neles para um processo de aprendizagem. A hora que eles brincaram, e que eu falei, meu Deus, eles estão sendo eles. Então, eu posso ser eu. Eu posso ser aquela Michelle que eles amam, que eles adoram. E aí, teve uma vez que ela faz uma brincadeira com eles, que eu falo, meu Deus, um dia eu vou ser presa, gente. Porque eu que assino por essa escola. Que ela fala assim, e fala porque fala com meu filho. Fala assim, Pedro Morelli, eu vou dar na sua cara. Ela fala isso. Aí um dia ela com lá na sala virou pra Marina e falou assim, Marina, eu vou dar na sua cara. Aí a mãe da Marina apareceu atrás, aí ela. Aí a Marina comanda a Marina com cinto. Eu vou te ajudar, Michelle. Ou seja... Legitimou, né? Entende? Legitimou. Assim, aí ela começou a fazer que dentro do virtual eles aprendessem. Porque aí ela começou... Ao invés de ficar tentando montar uma aula lá que não era a Michelle, cheia de coisa que quase mataram as crianças na primeira semana,
ela começou... Meu filho tá fazendo assim, amém, aqui na frente. Ela começou a focar na aprendizagem do cara, que é o que ela faz na sala. Sim, perfeito. Então, assim, o que é essencial? E a gente tem dito muito isso para eles, sabe? O que é essencial? A gente vai se pegar no essencial. O que esse menino precisa aprender, de fato? Porque, e o que era perfumaria nessa história? Sim. E que a gente pode ressignificar agora, entendeu? Porque as crianças estavam quase morrendo na primeira semana. Eles tinham exercícios. Agora a gente vai achando esse ritmo. O nosso primeiro MVP foi de um excesso. Quase matamos eles, matamos a gente, matamos os professores, matamos todo mundo na primeira semana. Mas aí o que você faz? Você escuta. Aí eu tenho um grupo focal de estudante, eu tenho um grupo focal de família, eu tenho uma escola que tá aberta ao diálogo, e aí a gente vai ajustando, Aí vai diminuindo o problema. E aí, aonde ainda tem questões, a gente trata com aquela família. Sim. A gente trata, cara, qual é a dor? E eu tô aqui porque eu quero te ouvir, né? Então, como é que você cria isso? E aí eu acho que isso tem muito a ver com essa disponibilidade de olhar para o outro, sabe? De olhar para o outro e de estar focado na aprendizagem. A gente tem que ficar focado na aprendizagem, não é na ensinagem. Sim. Eu já quase apanhei de professores do Elvira quando eu cheguei lá e eu falava para os caras assim, eu não estou interessada no que você quer ensinar. Eu estou interessada no que o menino aprende. E aí você tem que ter um diálogo com o menino para você aprender coisas, para o menino poder aprender e para todo mundo aprender junto, porque o foco daqui é todo mundo aprender, gente. Sim, sem dúvida. Então, como é que a gente traz isso, sabe? Cara, como é que esse menino pode aprender? Hoje eles fizeram prova aqui, foi dia de prova, primeiro dia de prova. Aí tem lá os depoimentos lá no stories da escola. Aí é claro que o coitado do meu filho teve que gravar um depoimento, porque tá aqui, né? Então tu grava um depoimento, né, Pedro Morelli? Foi fodido. Terceiro ano do ensino médio, o cara tá fazendo vestibular no meio dessa história, gente. Olha a vida. Tudo junto. Aí ele gravou tudo junto. Que eu sou mãe também, né? Agora veio a mãe aqui na história. Aí ele virou e falou assim, cara, foi muito interessante porque a minha prova teve vídeo, teve não sei o quê, coisa que a minha prova na escola não tem. Não tem, exato. O professor pode usar outras mídias durante a prova que normalmente ele não pode. Isso. E assim, eles fizeram a prova muito tranquilamente hoje, todo mundo, a gente foi acompanhando. É claro que eu acordei 4h50 da manhã e não dormi, né? Porque eu estava nervosa com o primeiro dia de prova. Sim, mas você vai acompanhando e ponto. Vai acontecer, gente. Vai acontecer. Deixa eu só fazer uma provocação tem aqui. Tem uma pessoa querendo falar, Tom, querendo fazer uma pergunta. A Marisa estava aí com a mãozinha levantada já várias vezes. Levantou, baixou. Marisa? Oi, Kátia, pode deixar. Eu estou com o vídeo fechado. Oi, Miguel. Oi, Andressa. Miguel e Marisa. Tudo bem? Tudo bem? Tá uma delícia ouvir vocês. Estou me deliciando aqui. A gente vai se sentindo super incluído em todas as discussões. Eu já perdi as perguntas que eu ia fazer várias vezes, viu, Kátia? Mas, assim, o que eu posso, talvez, só dizer, a Andressa disse a questão dos conteúdos, e o Thompson também, eu quero só ilustrar rapidinho. Então, nós ali, na primeira semana que começamos a live, é isso mesmo que a Andressa falou, super que concordo, e eu a todo momento falando isso dos professores, não tem erro, tem novas experiências e nós vamos errar mesmo, que bom, enfim, a todo momento. Mas daí na semana que começamos a live com os alunos menores, terminou, e eu tinha feito um combinado com as coordenadoras, e que elas fizessem com os professores, que não era para dar conteúdo algum. A gente vai para o reencontro, para o encontro de uma nova modalidade, as crianças vão ter que aprender, e os professores também, a se portar nesse tipo de sala de aula. Não teve dúvida, terminou, umas 3, 4 mães me mandando e-mail. Marisa, quando que vão começar os conteúdos pelas lives? Falei, mas já começaram. E aí todo o discurso para a gente dizer, né, que isso também é conteúdo e que isso vai além do conteúdo. Mas eu queria parabenizar vocês e dizer que está uma delícia aqui essa conversa. Um beijo. Miguel e Andressa, a semana que vem eu quero vocês aí também, comigo. Um beijo. Marcar. Deixa eu só fazer uma fala. Eu acabei acelerando, eu não vi quem falou do pensamento crítico único. Há uma confusão em relação ao pensamento crítico e o pensamento marxista. Sim, né? sim. E
são coisas diferentes, mas também a ideia de que o marxismo influenciou. Se você perguntar para qualquer adolescente o que é mais-valia, o que é dialética, o que é luta de classe, ele não sabe. Desculpa, pessoal, essa é uma ideia que se de fato o professor de história marxista influenciasse, jamais a gente ia ter um presidente como esse. Então, eu tenho que me colocar. Por outro lado, eu acho que há um pensamento religioso dominando a escola que é muito mais perigoso, porque você não consegue entender, assim, se cobra a religião na escola, mas não se pede o Marx na igreja, né? O Marx ou o Darwin, por exemplo, né? Então, essas dicotomias, essas ideias que há uma influência, não há uma influência. A família influencia muito mais que a escola. A família que conversa, ela é muito mais interessante. Depois que você ensina teu filho que não pode jogar papel, repara no teu filhinho. Se você ensinou ele a não jogar papel de bala no chão, ele chega em casa, você vai tirar a roupinha dele cheio de papel de bala. Então, cuidado, a família tem grande influência nesse processo. É evidente que ninguém tem que fazer a cabeça de ninguém, mas acontece. E se você se a escola conseguir formar um todo crítico, as pessoas vão saber separar o que é o joio do trigo, né? Então, pensamento crítico é dialética hegeliana, é tese, antítese e síntese. Você tem uma ideia, eu tenho outra. A gente consegue construir, a partir das diferenças, uma síntese. Então, esse é o sonho. Não existe o pensamento único. Se existisse, ia ser muito mais fácil, porque eu falava para o aluno, ele saía, ia no vestibular e passava. O mundo é muito mais complexo que isso, né? É evidente que tem professor que quer te levar para um lado e quer te levar para o outro. Acho lícito. O que não é lícito é ele tentar te induzir a votar em alguém. Essa coisa partidária é muito ruim. Mas formar alguém que olha e fala, tem alguma coisa errada num país onde as pessoas de BMW saem andando pedindo para quem anda de ônibus e trabalhar. Tem alguma coisa errada aí, né? E é necessário que a gente seja claro com essa questão. Alguém errou. Acho que todos nós erramos quando acontece isso. Kátia. Vai, Ricardo. Vou fazer uma intervenção rápida, porque você falou no resumo do chat, né? E lá no meio da conversa, na hora que passou da Andresa para o Miguel, tal, a Melissa ela colocou um comentário que foi assim: precisamos educar humanos por humanos e para o bem da humanidade. Isso. E eu achei muito claro, porque junta tudo isso que eles estão falando. Assim, tipo, nós humanos, nós erramos, a gente experimenta, a gente erra, a gente aprende com nossos erros, se a gente for crítico com nós mesmos para isso, né? A gente, como educadores em todos os níveis, seja em casa, seja na escola, em outro lugar, você ensina, o ideal é que você ensine que as pessoas pensem, que elas cheguem às suas próprias conclusões, que elas observem o meio, que elas façam experiências e cheguem às suas próprias conclusões, né? E que eu acho que é muito por aí que vai o pensamento crítico. Mas eu gostei muito do texto dela e eu queria destacar antes da gente muito bom. O encerramento. A gente está se encaminhando. Legal. E teve alguém que falou também dessa questão da rede, né, gente? A rede é fundamental. Sim. E as escolas vão ter que entender que não tem essa coisa do concorrente. Ou a gente vai sair dessa junto, ou não vai sair dessa ninguém, não vai sobrar ninguém nessa história, sabe? Como é que a gente cria redes de inteligência? E é abrir a escola mesmo, e é abrir o que a gente está fazendo, e é querer fazer junto, e é se apoiar. Porque, assim, a força da rede, do que a gente está fazendo aqui, é fantástico, assim. Não sei se a Kátia compartilhou aí, eu estou compartilhando o currículo do Elvira com a Kátia, aí mandei para ela por WhatsApp. Foi o currículo que a gente escreveu aí para esse momento. A gente já compartilhou com várias escolas e estamos abertos aí a apoiar mesmo na construção disso, porque é uma luta política pela educação. Sim. É uma luta política pela educação. Sim. É isso que a gente tem que entender que a gente está fazendo aqui, sabe? E aí não tem, se você é concorrente, se você não fala com outro, se o outro rouba seu aluno, nada. Isso não existe, sabe? É uma rede para salvar a educação. E para salvar, gente, assim, eu gosto muito que a gente está funcionando lá na escola. Eu fico me imaginando se eu não tivesse que acordar para trabalhar às 7 da manhã. Eu fico me imaginando se eu não tivesse tudo isso que eu tenho para fazer todo dia. Se o meu filho não pudesse acordar às 7 horas da manhã e ter aula.
e tá com os amigos dele ali. Ele ia estar dormindo, que horas? Para acordar 1h da tarde, para ficar só vendo coisas que ia gerar uma ansiedade gigantesca nele, sabe? Então, assim, que bom que a gente tem espaços de produção de conhecimento e de produção de interface um com o outro para a gente sobreviver emocionalmente a tudo isso que está acontecendo. E aí tem que ser junto. Sem dúvida, a manutenção do vínculo nesse momento é mais importante ainda do que qualquer outra coisa. Então, o papel da escola é muito mais significativo do que talvez a gente tenha se dado conta. A gente está... Alguém falou, só para terminar, alguém falou da questão, dois aspectos. Acho que a gente não pode abandonar a questão amorosa, seja fulano pensa de diferente, se fulano... Esse touch humano, essa coisa amorosa é fundamental. E a questão da fragilidade, eu sempre sugiro ou ler a Brené Brown ou assistir a Brené Brown no Netflix, que ela fala exatamente desse lugar da fragilidade, a força que é que a fragilidade, quando você assume que é frágil, você tem. Então, o fato da gente estar numa sociedade tão conturbada nesse momento, tão polarizada, a gente vai ter que dar o primeiro passo e conversar com as pessoas. Às vezes eu entro num bate-boca no Twitter, que eu não entro no bate-boca, eu sempre tento apresentar argumentação, sempre tento mostrar aberto, e a gente vai ter que se mostrar muito, muito amoroso, muito frágil em muitos momentos e respeitoso com quem pensa diferente. Agora, quem não é democrata, não dá para conversar, infelizmente. Sim. Boa noite a todos, Miguel, Kátia. Gostaria só de agradecer a oportunidade e retomar essa questão do humano que vocês colocaram e resumiram, que foi uma pergunta que o Miguel colocou. Que tipo de ser humano a gente quer? E só lembrar um passo antes, nessa de repensar, é o momento da gente repensar essas bases de verdade, porque o próprio conceito de humano que incutiram na nossa cabeça é um conceito de humano racionalista, materialista, que exclui todas as outras formas de possibilidades de interação. E aqui eu retomo o que o Humberto Maturana coloca. Nós, seres humanos, somos seres cooperadores que vivemos e existimos dentro da linguagem, e linkando com o que o Miguel acabou de falar, somos seres amorosos, de amor, e amor não tem nada a ver com o sentimento que o próprio racionalismo criou para diminuir a potencialidade e essa divisão que a gente, infelizmente, foi criado, a cisão eterna entre razão e emoção. Cisão essa que não existe, é construída. E eu acho que é nessa cisão que começa uma das brechas dessa grande crise que a gente está atravessando. E acho que esse momento de crise, né, é justamente essa oportunidade para a gente rever as bases de verdade, é dar vários passos atrás. Porque a gente, às vezes, parte de certos pressupostos e a gente não enxerga que nesses pressupostos estão os problemas em que a gente está enfrentando hoje. Sim. Isso. Sem dúvida. Obrigada por toda essa oportunidade. Que bom. Obrigada mesmo. Que bom. Maravilhoso. Obrigado pela fala. A gente está bem feliz, tem várias colocações aqui no chat que têm agradecido esse momento de reflexão, a importância de discutir educação com a qualidade e pertinência que a gente discutiu aqui hoje. A Luciana já foi generosa, colocou aqui um link da Brené Brown para a gente poder... né, posso pedir uma outra coisa para a Luciana, já que ela está generosa? Ô, Luíto, põe o do Golden Circle também, que eu acho... A Luíto trabalha com a gente lá no Fractal, que é a rede aprendente, né? É uma rede que tem umas 50 escolas lá junto com a gente no Elvira. E que fizeram uma live. Golden Circle. E que fizeram uma live... Né? Semana passada, foi bem legal. Sexta, às 4 da tarde. Isso, foi bem legal. Aí tem um que eu acho que pode apoiar bastante. O Cieli, aí vai começar todo mundo a falar. Vamos lá. Põe o do Golden Circle, que é para pensar o propósito, porque o Miguel falou isso aí uma hora, por quê, como e o quê, né? Sim. Essa TED pode apoiar bastante também, legal. Nesse momento, juntar a gestão da escola e pensar, cara, por que a gente está fazendo o que a gente está fazendo, como a gente está fazendo e o que a gente vai fazer, sabe? Então, também eu acho que é uma TED bacana para assistir aí, sempre, né? Principalmente nesse momento. Meninos, eu preciso ir porque eu vou entrar numa outra live. Desculpa, eu adoro provocar, cutucar, assim,
Mas, assim, amo todos vocês. Se eu tivesse na rua agora, eu estava abraçando vocês. E espero Obrigada, que a gente Miguel. consiga sair e que a gente consiga tomar conta dos nossos amados, porque a nossa maior preocupação é com os nossos entes queridos, né? Às vezes a gente nem pensa na gente, pensa em quem a gente ama. E, Andressa, amo você, você sabe disso. E um abraço para vocês. Meu Muito guru, obrigado. gente, é uma honra. Olha só, meu guru. Muito obrigado pelo que vocês... Aí, pelas perguntas, pela ideia do pensamento crítico. Achei tudo muito legal. Vocês são maravilhosos. Vocês da escola são lindos. Agora eu vou para outra live. Obrigado, meninos. Imagina, a gente que agradece, Miguel. Obrigado. Tchau, Miguel. Muito obrigada. Eu vou aqui do chat, quando a gente manda sempre uma comunicação para vocês, e aí vou mandar compartilhar o que a Andresa compartilhou comigo, né? Tanto o currículo que eles estão praticando na escola, quanto a apresentação que ela fez hoje, né? Que eles fizeram. E se alguém colocar dica aí no... o Golden Circle, ela colocou. Colocar dica aqui no chat, eu também coloco nessa comunicação para vocês receberem. Gente, a gente vai encerrando por aqui, porque essa sala, daqui a pouco entra uma outra live aqui do pessoal do acadêmico, lá do DH, da Digital House. A gente está super feliz da participação de vocês, super convidados para as próximas, vocês receberão os outros convites, teremos outras temáticas. Muito obrigada, Andresa, pela sua generosidade em estar conosco hoje. Obrigada, Kátia, foi ótimo. E assim, nos ajudar tanto a pensar esses tempos. Ótimo, adorei. Muito bom, muito bom. A gente agradece a todos a participação, muito obrigada, de verdade. Estão super convidados para as próximas. Andresa também está convidada. Talvez a gente faça uma nova edição dessa conversa, Andresa, porque tem muita coisa aí. Legal, né? legal. Muito assunto, legal, né? gente, obrigada. Quando eu mandei a apresentação, atrás tem todos os contatos lá também. Pode mandar mensagem, a gente vai respondendo, a gente está junto. Adorei o convite. Adorei as pessoas e tomara que a gente possa marcar um presencial aí quando tudo isso acabar. Muito obrigada. Tá combinado já. Tá combinado. Daqui a 5 minutos eu vou encerrar a sala, porque vai entrar um outro grupo. Então, sejam bem-vindos para as próximas, né? E que fiquem todos bem. Ô, Kátia, manda aqui pra gente divulgá-la nas redes, para as pessoas poderem ver depois que, tá? Obrigada, querida. Um beijo grande. Beijo, Andresa. Muito obrigada, viu? Ó, só amigos, ó, só gente boa. Olha que gente linda aí. Muito legal. Helene está aí de novo. Marcelo Viana. Marcelo é nosso, já participou de vários, né, Marcelo? Eu vou parar a gravação